Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Vamos dar início a mais uma aula, nossa aula de gramática, nossa aula 3, beleza? Bom, hoje a gente não vai dar sequência àquele conteúdo que a gente estava vendo nas aulas anteriores, né? A gente estava analisando os elementos essenciais da oração, né? Falamos sobre o sujeito, algumas características lá dentro do sujeito, os tipos de sujeito, enfim. A gente ia partir agora para o predicado, para a transitividade verbal. Porém, a gente vai dar uma pausa naquele conteúdo para fazermos uma revisão. Isso mesmo, uma revisão. A aula de hoje é uma revisão, vou fazer bem rapidinho com vocês. E para que, professora, essa revisão? Bom, é uma revisão referente aos conteúdos que a gente viu lá no início do ano passado, quando vocês ainda estavam no sétimo ano, certo? Eu fui professora de vocês, né? E eu peguei a atividade de hoje sempre os aspectos gramaticais. O que nós aprendemos de gramática, né, no ano passado, com uma forma mais, com foco maior? Bom, foram as classes gramaticais, lembram delas? Eu acho que vocês vão se lembrar, né? Tem que lembrar. Então, a gente vai fazer uma revisão rapidinha, eu não vou aprofundar em nenhuma delas, porque se eu aprofundar, precisaria de vídeo de horas, né? Dias, né? Uma aula só como essa não é suficiente. Fazer um vídeo muito longo, eu sei que é cansativo, é chato, né? Então, eu tento proporcionar para vocês uma aula que vai ser mais leve, vai ser mais tranquila, porém, uma aula que é importante. Por que a gente vai revisar? Daqui a alguns dias, não sei qual dia, vocês podem ficar calmos, vocês farão uma avaliação diagnóstica. Aquelas avaliações que vêm da secretaria, lembram disso? É mais ou menos aquelas avaliações, tá? Para saber como que está o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, a secretaria do Estado, né, não quer saber como que vocês estão aí nesse período de pandemia, de isolamento social, se vocês estão aprendendo, se vocês aprenderam. E eu quero que vocês mostrem, né, que comigo em língua portuguesa vocês aprenderam sim, hein? Porque aulas vocês tiveram, eu falei, vocês tiveram uma aula, eu sempre apresentei para vocês tudo. E esse foco é o que a gente viu lá no primeiro bimestre. Então, no início do nosso primeiro bimestre, nós ainda estávamos em aula presencial. Quando eu comecei a falar das classes gramaticais, a gente estava em aula presencial. Falei dessas classes gramaticais lá no sexto ano. Inclusive, trabalhei um filme que era Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Não sei se vocês vão se lembrar, para trabalhar algumas classes gramaticais, certo? Então, a gente vai fazer uma revisão, tá? São 5 questões da atividade de hoje. Não vou ficar falando orientações para vocês. Gente, tira foto, posta nos portfólio, não precisa mandar foto para mim. O Fora Festa 17, para quê? Vocês já sabem dessas regras, vocês já sabem dessas orientações. Eu coloco elas lá no WhatsApp, tá? Então, eu só preciso que vocês prestem atenção aqui na aula, façam aquilo que é obrigação de vocês, que vocês já sabem, né? Agora, nesse momento, eu vou compartilhar a tela do meu computador, onde eu fiz um PowerPoint para vocês. Então, vamos lá. Bom, então, revisão das classes gramaticais. E aí, quem lembra quantas classes gramaticais nós temos na língua portuguesa? São 10 classes gramaticais, né? E aí, quais são elas? Quem consegue lembrar de cor? Será que alguém por aí dá conta de se lembrar de todas elas? Vamos lá? Então, nós temos as 10 daqui, né? Nós temos os substantivos, os artigos, os adjetivos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções, preposições e interjeições. Todas elas nós vimos no ano passado e a gente vai continuar vendo elas o resto da vida, tá? Não adianta fugir. Imagina na aula de gramática. Com certeza, né? Eu vou falar aqui rapidinho para vocês lembrarem qual que é a função de cada uma delas, depois eu vou dar alguns exemplos. Vocês vão ver que as questões estão bem tranquilas, bem dentro daquilo que eu sei que vocês conseguem, que vocês sabem, principalmente se prestar atenção, né? Prestar atenção no que a questão está pedindo, ler direitinho o que ela quer de vocês. Então, primeiro, substantivo. Substantivo é aquela palavrinha que serve para dar nomes, né? Nomear os seres, as coisas, os objetos, os sentimentos e emoções, até algumas ações. A gente tem substantivo simples e composto, concreto, abstrato, próprio, comum, primitivo, derivado. Lembra disso? A gente viu isso. 2, artigos. Os artigos são as palavras que acompanham o substantivo. A gente tem 4 na língua portuguesa. O, a, os, as, né, o plural de cada um, uma, uns, umas. Então, o, a é definido, uma e indefinido. Os adjetivos são aquelas palavrinhas usadas para caracterizar, né, o substantivo. Exemplo, o menino é alto.
Então, nós temos aqui o artigo definido, menino substantivo, que é comum e simples, e também concreto, e ele é primitivo, não é derivado. É o nosso verbo. Alto é a nossa característica, então é o adjetivo, né, que está relacionado ao substantivo menino. Os numerais, que indicam quantidades, posição, né, dentro de uma ordem. A gente tem os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo e assim sucessivamente. E os fracionários, meio, um terço, um quarto e assim segue. Quinto, aqui, 5, os pronomes. Pronomes, eles são palavrinhas que são utilizadas para substituir o nome. Lembra de a gente estudar isso? Para no texto não ficar repetitivo, você colocar sempre aquela mesma palavra, a gente usa pronomes, né? Nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. A gente tem os pronomes possessivos, meu, seu, sua, nosso, nossa, dele, dela e assim sucessivamente. Nós temos o pronome de tratamento, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa santidade, excelentíssima e assim sucessivamente. Nós temos os indefinidos, nós temos os interrogativos, os relativos, são muitos, né? Mas não preocupa a questão de informação, não. Só estou aqui revisando rapidamente com vocês, de uma forma bem superficial, não é uma forma completa, como eu havia falado para vocês, porque isso demandaria muitas aulas, e até porque é uma revisão. Os verbos, né, as nossas palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno meteorológico, modo de ser. Temos os tempos verbais, que é o futuro, pretérito e o presente. A gente tem vários pretéritos, tem o modo, o indicativo, subjuntivo, imperativo, tem a forma nominal, a gente tem infinitivo, gerúndio e particípio, e, claro, muitos detalhes sobre o nosso verbo, né? Advérbios são palavrinhas que modificam verbos, adjetivos ou próprio advérbios. A gente tem várias circunstâncias, as que a gente costuma mais usar são as 7 circunstâncias, que é advérbio de modo, de tempo, de lugar, de dúvida, de negação, de afirmação e outros também. Por exemplo, o menino é muito bonito. A gente tem aqui o menino, né? Já falei que é o artigo, menino substantivo, é verbo. Muito bonito. Bonito, a gente sabe que é um adjetivo. Agora falou que ele é muito bonito. Então, a gente tem um advérbio de intensidade. 8, conjunções. Lembra que a gente estudou as conjunções? A gente tem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções, elas vão ali meio que ligar, né, duas orações. Ela vai estar ali no centro de duas orações ali, tá? Para estabelecer alguma relação de sentido. São várias relações de sentido: adição, explicação, conclusão, oposição, que a gente chama também de adversidade, e tantas outras. Preposições são palavrinhas que, quando eu falo pré, né, vem, antecede algum outro termo e também gosta de ligar e estabelecer alguma relação de sentido. Por exemplo, minha mãe foi para casa. Minha, pronome possessivo, mãe, substantivo, foi, verbo, para casa. Casa, substantivo, né? O para casa é a preposição. Antecedeu o substantivo casa e respondeu para onde foi a mãe, né? Para casa. E a gente tem para, de, por e tantas outras. E a 10ª, que é a mais fácil de todas, são as interjeições, aquelas palavrinhas que a gente tem na língua portuguesa para expressar sentimentos, emoções, sensações. Uau! Nossa! Credo! E tantas outras também. Vamos seguir aqui para um primeiro exemplo, primeira oração. O menino estudou muito, mas não conseguiu aprovação. Vamos analisar a frase aqui, a oração por completo. O, artigo definido, menino, substantivo, estudou, verbo, muito, advérbio. Olha, esse advérbio aqui, ele mudou o substantivo, ele mudou o verbo estudar, né? Intensificou o verbo estudar. Então, ele estudou muito. Então, é o advérbio de intensidade. Mas a gente tem aqui uma conjunção coordenativa, adversativa ou opositiva. Olha a oposição de 10. Ele estudou muito, mas não conseguiu aprovação. Então, é o oposto. A gente chama isso de conjunção opositiva. Muitos alunos confundem o mas, né? Muitas pessoas, adultos e tudo mais, com o mais, né? Quando tem o i ali, mas é completamente diferente. O mais, ele indica quantidade, tá? Adiciona alguma informação. Agora, o mas é sempre uma oposição de ideias. Não, advérbio de negação, conseguiu, verbo,
A aprovação, que no caso ficou como substantivo. Então, a gente teve aqui de um lado a primeira oração, do outro a segunda oração, beleza? Vocês vão ver que as questões estão bem de boa, bem dentro da realidade que vocês conseguem responder. Aí também coloquei esse resuminho, tá? Vocês podem colocar pause aqui no vídeo para conseguir ler direitinho. Ah, esqueci o que é substantivo e tal. Vem aqui nessa parte que vocês vão lembrar direitinho. É bem resumido, né? Um mapa mental, mas é justamente porque a gente está aqui com pressa, né? Com aí querendo ser ágil. Então, vocês podem voltar no vídeo, coloca pause e ler aqui cada conceituação de cada uma das classes de palavras. Beleza? Então, aqui o meu PowerPoint encerrou. Vou parar de apresentar para vocês. Bom, são 5 questões da atividade de hoje. A atividade de hoje, ela não é a avaliação, ela não é prova. Ela é normal, vai para o fórum, vai para o portfólio, do mesmo jeito. São todas as questões de marcar. Leiam os textos, leiam os trechos com muita atenção, tá? Presta bastante atenção, porque é um treino. Então, se é um treino, é para vocês se saírem bem nessa avaliação diagnóstica quando for a hora, quando for o momento, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo, pode me chamar. Vocês sabem que eu estou aqui à disposição até às 17 horas, tá? Então, conto com a colaboração de vocês, conto com a participação de vocês. Muito obrigada àqueles alunos que estão sempre aqui, né? Fazem tudo bonitinho, com muito capricho. Vocês fazem toda a diferença nas nossas aulas. Então, beijos e até a próxima.